Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Meu nome é Lucas Escafa de Arruda, tenho 12 anos, sou membro da Igreja Batista Filadélfia de Águas Claras e hoje eu vou dar continuidade aos 40 dias de clamor que a Igreja Batista Filadélfia levantou pela sua vida, pela vida da sua família e por esse momento difícil que nós estamos passando. Hoje eu vou falar sobre o jovem Daniel e para aprendermos um pouquinho com ele. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Daniel, capítulo 1, versículo 1. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a situou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxessem alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. E ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles deveriam receber um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir ao rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias de Sadraque, a Misael de Mesaque e a Azarias de Abdenego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu aos chefes dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia com ele. Irmãos, aqui Daniel relata a real situação dele. Ele era muito jovem, acredita-se que ele tinha entre 16 e 17 anos, ele estava longe da sua família, ele estava a mais de 2.000 quilômetros da sua terra natal. Ele estava num lugar de uma cultura completamente diferente. Ele estava num lugar de um idioma completamente diferente. Foi levado cativo e ele era da linhagem dos nobres. E apesar dessas circunstâncias, Daniel conseguiu ser determinado. Mas o que é ser uma pessoa determinada? É quem tem foco e atitude. Suas decisões são baseadas em princípios bíblicos. Suas escolhas são com inteligência. Age com convicção. Tem propósitos e objetivos, ideais e valores. E hoje nós encontramos muitas pessoas, jovens, adolescentes, adultos, conhecedores da Bíblia e não conseguem ser determinados. Mas qual é o segredo de Daniel para sermos determinados? No capítulo 2, versículo 23 diz: Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força. A força de Daniel veio de Deus, a sabedoria de Daniel veio de Deus, mas quem que ensinou isso a ele foram seus pais. Por isso, os pais são fundamentais na formação e a consolidação do caráter de seus filhos. Os pais são os arquitetos, os construtores das futuras decisões de seus filhos. Eles transferem heranças biológicas, psicológicas, sociológicas, financeiras e espirituais, boas ou ruins. E qual heranças espirituais vocês estão transferindo para seus filhos? Qual geração vocês estão construindo? Para a senhora que é pai, para a senhora que é mãe, vocês querem que seus filhos cresçam determinados? Em Provérbios 22, versículo 6 diz: Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, que quando ele ficar mais velho, não se desviará dele. As principais decisões de Daniel. No capítulo 1, versículo 8 diz: Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Primeira decisão de Daniel. Daniel decidiu não se contaminar com a comida e bebida que era oferecida aos demônios e aos outros deuses. Daniel decidiu não se contaminar com aquilo que perturbasse o relacionamento com Deus. Daniel decidiu não se contaminar com aquilo que fosse ao contrário dos ensinamentos deixados pelos seus pais. Daniel decidiu não se contaminar com aquilo que estragasse o histórico de vida com Deus. Daniel decidiu não se contaminar com aquilo que pudesse impedir o propósito de Deus tem na sua vida.
E como nós já vimos, os pais são fundamentais para a formação e a consolidação do caráter de seus filhos. Eles são os arquitetos, os construtores das futuras decisões de seus filhos. Eles transferem heranças biológicas, psicológicas, sociológicas, financeiras e espirituais, boas ou ruins. E hoje nós estamos vivendo uma época que muitos adolescentes, jovens, adultos, conhecedores da palavra, ao invés de influenciar o seu meio social, está sendo influenciado e contaminado, mas não pelo Covid, e sim pelo mundo. Um exemplo disso é fazer o listo. Mas o que é o listo? É o errado, para não contrariar essas pessoas. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, diz: todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas convêm. Todas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas edificam. O que pode nos contaminar? O que não edifica e o que domina. Mas como nós devemos não nos contaminar? Assim como Daniel fez, ele decidiu não se contaminar com aquilo que pudesse estragar seu relacionamento com Deus, com aquilo que pudesse estragar seu histórico de vida com Deus, com aquilo que pudesse impedir o propósito de Deus tem na sua vida, com aquilo que fosse contrário dos ensinamentos deixados pelos pais. Eu vou repetir de novo: os pais são fundamentais para a formação e a consolidação do caráter de seus filhos, são os arquitetos, os construtores das futuras decisões de seus filhos. Eles transferem heranças biológicas, psicológicas, sociológicas, financeiras e espirituais, boas ou ruins. O que você tem dado lugar na sua vida que não te edifica? Quais canalidades vêm dominando sua vida espiritual? Grupo de WhatsApp, videogame, celular? E quanto tempo você passa lendo a Bíblia? E esses vídeos e fotos que você abre nesses grupos de WhatsApp? Saiba que Jesus está vendo esse vídeo. E você tem sido dominado pelo seu pecado? Em Salmo 119, versículo 11 diz: escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Agora eu vou falar algum dos antídotos contra o pecado. Em 1 João capítulo 2, versículo 15 diz: não ameis o mundo e nem com o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenha da prostituição, que é a imoralidade sexual. 1 Pedro capítulo 4, versículo 2. Para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Romanos 12, 2. E não vos conformai-vos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Esse, meu irmão, são alguns dos antídotos contra o pecado. Então faça como Davi fez, lá em Salmo 119, versículo 11 diz: escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E não permita que nada mais estrague seu relacionamento com Deus. Porque em Hebreus 10, versículo 26 e 27 diz: se continuarmos a pecar deliberadamente, já não resta sacrifício, só o juízo e o fogo de Deus. Faça como o jovem Daniel, que decidiu firmemente não se contaminar. Tá difícil, meu irmão? Eu sei que tá difícil, mas peça ajuda ao Espírito Santo, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Romanos 5, versículo 20. A segunda decisão de Daniel. Daniel decidiu não se contaminar com aquilo que foi. Daniel decidiu com quem ele iria se relacionar. No capítulo 1, versículo 3, no capítulo 1 de Daniel, no livro 1, capítulo 1, versículo 3 e 4 de Daniel, diz: então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxessem alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir o palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Aqui, desses vários jovens, Daniel escolheu se relacionar apenas com 3: Ananias, Misael, Azarias. E lá eles receberam novos nomes. Ananias, seu nome foi de Sadraque, a Misael, Mesaque, Azarias de Abdinego.
ainda no livro 1, do capítulo 1, do versículo 12 e 13, diz: Peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com as dos jovens que comem a comida do rei. E trate os seus servos de acordo com o que concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Lá, ele diz: nos deem nossa aparência. Ou seja, os três estavam no mesmo propósito de Daniel, na mesma vibe de Daniel em não se contaminar. Aí no capítulo 2, versículo 17 e 18, onde foi o decreto do rei para matar os sábios, diz: Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. 18. E pediu-lhes que rogassem ao Deus dos céus que tivessem misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão de Daniel louvou o céu, o Deus dos céus. Os três também eram amigos de oração de Daniel. E agora eu te pergunto, quem são seus amigos? Com quem você se tornou íntimo? Quem você leva dentro para sua casa? Com quem você passeia com sua família? Pais, com quem seus filhos estão se relacionando? Grupo de WhatsApp? Quais grupos de WhatsApp eles estão se relacionando? Uma dica aqui. Nós temos que nos relacionar com quem tem seu relacionamento igual ou maior com Deus. E lembrando que amigo é diferente de colega. Colega é de trabalho, de faculdade, de academia, de escola e de etc. Nós temos que ser sal e luz para eles. E aqui Daniel ainda diz: dos vários jovens da linhagem real e nobres, Daniel disse: não serve para ser meu amigo, não tem meu nível de espiritualidade, é pior do que eu tenho que ajudar isso. Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, devemos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quero agradecer pela oportunidade, quero agradecer por minha vida, pela vida da minha mãe, pela vida do meu pai, pela vida da minha irmã e pela vida da minha família, Senhor. Vai de encontro, Senhor, com as pessoas que estão assistindo esse vídeo, que o Senhor possa abençoar cada uma delas e que o Senhor possa continuar abençoando e protegendo nossos pastores, Senhor. Vai de encontro com aqueles que ainda não conhecem Tua palavra e que o Senhor possa libertar os irmãos que estão em pecado. Queria botar também na Tua presença, Senhor, o nosso Brasil, para que essa pandemia possa passar logo, porque somente Tu pode reverter essa situação. E que nós possamos ser igual a Daniel, temente, determinado, e que nós também possamos escolher quem são nossos amigos. E é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém.